todos os ritmos são de Deus e todos os ritmos são de Deus. Bom, nenhum dos ritmos é de Deus. Todos os ritmos são da cultura humana. Muitos acham que a marcha digamos, o ritmo mais próximo ao céu, né? A marcha, ou foxtrot, ou alguma coisa assim. E que certamente o bossa nova, samba, essas coisas não podem ser de Deus porque são usados de maneira ilícita, são ritmos do diabo. Olhe, há ritmos que são usados especificamente em cultos de outras religiões. Esses ritmos realmente não são convenientes para serem usados na igreja, é óbvio, né? Ritmos que são, assim, muito especificamente dedicados a certos espíritos e essas coisas, obviamente, nesse sentido, não devemos lançar a mão. Agora, e há ritmos que são, digamos, associados a certas práticas, a certas coisas. Por exemplo, nós começamos a usar na igreja um ritmo que eu não sei exatamente o que chamar, mas era um ritmo associado a cultos afro-brasileiros, né? Não é que era diretamente extraído de cultos afro-brasileiros, mas era um ritmo assim ligado à música baiana, um dos ritmos baianos. E na igreja, uma ex-mãe de santo reagiu muito mal, porque trouxe à tona tudo que ela tinha vivido no terreiro ao longo da sua vida. E ela pediu, pelo amor de Deus, não cantar mais aquela música, que para muitos era uma curiosidade, né? Dependendo de onde você está, da sua história, nem sempre é conveniente lançar a mão de todo e qualquer ritmo. Eu acho que aqui nós temos que ter noção de que o que nos eleva, o que adora a Deus, o que engrandece a Deus, é algo que não necessariamente suscita em nós velhos sentimentos e velhas coisas da velha vida, né? Então, às vezes, um ritmo, digamos, meio fora de época, um ritmo que seja removido do nosso dia a dia, talvez seja até mais apropriado em alguns casos, até porque há pessoas que são tão intimamente ligadas à música na sua velha vida, que quando vem a uma nova vida, não querem mais aquilo não. De repente aquilo suscita emoções, especialmente os ritmos mais fortes, os ritmos mais envolventes. Agora, tem que haver sabedoria da parte do líder de louvor, de compositores, etc., que nem sempre é o argumento de Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Em alguns casos pode até vir a ser uma pedra de tropeço. Não podemos absolutizar um ritmo dizendo isso é de Deus, isso é do diabo, isto é consagrado, isso não é. Não é. Nós temos que usar de sabedoria. Isso exige reflexão, sabedoria, diálogo, uma certa negociação para entender onde pessoas estão na sua cabeça, no seu coração, na sua carreira cristã. Pois é, estamos aqui novamente. Paz do Senhor aos irmãos, aqueles que chegaram agora, estão ligando o seu PC, estão dando uma passeadinha no Facebook, também no YouTube, TV Jump Japão, aliançados em Cristo, fazendo a diferença aqui na terra do sol nascente. Vocês acabaram de ver esse depoimento e realmente essa é a minha questão que eu quero, assim, sempre demonstrar através desse seminário que esse programa está querendo trazer aos telespectadores cristãos, para assim aprimorarmos realmente a nossa vida, a nossa conduta cristã, a nossa vida com Cristo, o nosso verdadeiro e único Salvador, que nos conduzirá desta terra para uma glória especial chamado céu,
uma glória celestial, ao qual nós somos co-herdeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual se assenta à destra do Deus vivo, e nós ali, através do livro do Apocalipse, ao que vencer, farei que sentaste ao meu lado no meu trono. E assim, querido, que estas palavras, através da Bíblia, que venha nos trazer mais sabedoria, nos aproximar cada vez mais deste Deus vivo. E os verdadeiros adoradores, como eu disse, que iremos trazer respaldo bíblico, no livro de João, Novo Testamento, pertencente aos 4 evangelhos, no seu capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia, você pode conferir na sua Bíblia também, que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Então que nós possamos entender e saber de todas as coisas, que verdadeiros adoradores não adoram o Senhor somente com a boca. Não adoram o Senhor somente da boca para fora, né? Que nós possamos entender e saber realmente que os discípulos devem adorar ao soberano e eterno Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo, à beira do poço de Jacó, ali, encontra uma mulher samaritana. E ele começa ali a prosear, puxar conversa, assunto com aquela mulher. E aquela mulher, ela percebeu que Jesus Cristo era algo diferente. Que ele falava assim como profeta. Não somente pelas suas vestimentas, que quando ela bateu o olho, ela falou, como podes tu, sendo judeu, e eu, samaritana, você vem pedir água para beber? Né? Mas Jesus Cristo deixa aqui algo anotado, e através da Bíblia Sagrada, esse contato. E a mulher samaritana diz assim, João 4, versículo 19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram este momento, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e em que nenhum neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Espírito voluntário, sem troca de nada, com um coração contrito, com um coração alegre, com um coração disposto, com um coração sempre almejando fazer mais e mais e mais ao nosso Senhor. É estes que Deus procura, em espírito e em verdade. Porque antes de fazermos, Jesus já nos conhece. Antes de louvarmos canções ao teu santo nome, Ele sabe de que forma a canção está saindo. Se estamos adorando Ele por adorar da boca para fora, ou com o nosso coração, com sentimento puro, com sentimento verdadeiro, reconhecendo que Ele é soberano, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo assim que Ele é o nosso, não somente o nosso Criador, mas a qual tem nos concedido todas as oportunidades. Do que? De crescer, de aprender, de absorver, e Ele assim nos abençoar. Louvar ao Senhor de espírito e em verdade. É sem fazer troca de moedas. Eu só vou fazer assim se Deus me der isso. Eu só vou fazer isso se Deus fizer isso. Eu só vou fazer isso se Deus me curar.
nós podemos sim fazer votos, mas fazer troca de moeda com o nosso Senhor, querido, nós não estamos fazendo além do nosso dever. Porque Jesus Cristo não tem a mera coincidência, ou o nosso Deus e soberano Jeová, ele não tem um fundamento, um compromisso com o homem. Ele tem um compromisso com a tua palavra, com a tua conduta, e assim ele cumpre com a sua verdade que está aqui. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Nós não temos que falar para o Criador o que nós temos que fazer, não. Ele que assim tem que nos ordenar como deve ser feito. E assim entendemos como é que realmente devemos fazer, sem troca de moeda. O que eu tenho falado é isso. Muitos ritmos têm adentrado na forma ilegal dentro da igreja. Por que antigamente os homens eram severos, mulheres de saias compridas, mulheres como podiam cortar o cabelo, muito menos bater palma na igreja, fazer um gestozinho assim, porque a sua preocupação era o mundanismo adentrar e corromper a noiva de Cristo. Hoje, esses homens já não estão mais em nosso meio. O Senhor já recolheu-os assim para com ele. Essa era a visão desses homens. E muitas das vezes eu já critiquei esses homens. Poxa, pastor duro, não pode nem fazer alguma coisa, que o pastor não pode, tudo é pecado. Não, querido. Eu sou homem de falar que eu já critiquei estes homens. Porque eu era jovem. Eu queria modernidade. Eu queria fazer que a igreja dançasse, pulava, mas o apóstolo Paulo mesmo, ele mesmo diz, você acabou de ver um depoimento através do bispo, através do pastor, o nosso amigo, que assim nos notificou, não, se é para a obra, se é para ajudar na obra do Senhor, né? Se tem mais vídeos aí, vocês podem procurar, podem tirar, mas desde que não venda, não comercializem, não ganhem dinheiro com isso. Não. Aqui o programa não está cobrando nada, não vai cobrar nada, né? Estamos ainda aguardando algumas bíblias para assim presentear alguns irmãos, né? E a TV Jump tem um compromisso verdadeiro com a obra do Senhor. É fazer realmente a diferença, apoiar todas as congregações genuínas de Jesus Cristo, o corpo, a noiva real de Jesus Cristo. Aqueles que têm compromisso mesmo em aplicar a Bíblia com respaldo, né? Não tirando vírgula, respeitando os acentos, respeitando os pontos, parágrafos, né? Acentos circunflexos, agudos, e cumprir também o ID, que é o compromisso de resgatar as almas. Este é o dever do cristão. Então, se você gosta de fazer shows, use a Bíblia nos seus cânticos, use a Bíblia nos louvores, e assim conduza a noiva de Cristo. E as almas que estão ali sedentas, pedindo socorro, pedindo socorro, alimente-as com a palavra do Senhor, porque ela, através de Jesus Cristo, é que vai libertar essa alma. Não é a nova modinha que está adentrando na igreja que vai salvar as pessoas. Porque o dia que você deixar de cantar modinha, ele vai embora. Ele vai achar outro lugar que cante a modinha dele ou que toca a modinha dele. Eu desafio os pastores. Quer ver se realmente os levitas que estão aí separados para a música, né? Porque você logo mais vai saber, através do nosso irmão, o que é as funções dos levitas. Então eu não quero nem falar, eu vou deixar para ele falar. Para você entender que realmente, se o que nós estamos fazendo é verdadeiro, é conduta realmente de obreiros na casa do Senhor. Se os levitas separados para música, levitas separados para ministrar a sã doutrina, que é a Escritura Sagrada. Então, meus queridos,
que nós possamos entender realmente. Nem tudo me convém e me compensa. Então eu desafio você, pastores. Quer ver? Se realmente os músicos, os levitas, o ministro, realmente têm compromisso real com a obra do Senhor. Não é com homens, não. É com a obra do Senhor. E com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala assim para eles. Olha, a partir de hoje, nós vamos cantar os tipos de canções realmente mostrando quem é Jesus Cristo, o que ele pode fazer. Você, por hoje, o resto do final de semana, você não vai tocar. Ele vai ficar bravo. Não, mas por que tal? Por que não pode faltar? Tal? Pode. Pode. Deus nos deu as mãos, não somente para trabalhar, mas para bater palmas. As mãos, se tocarmos uma da outra, sai som. Sai som. Precisamos sim dos instrumentos para criar aquela harmonia, aquele arranjo musical. Mas fala para ele, se realmente ele não vai ficar bicudo, não vai ficar triste, porque é assim, querido. Muitos não aceitam, não, se não tocar o ritmo que ele quer, do jeito que ele quer, ele fica bravo, já não vem mais para a igreja, fica uma semana, um mês, aí já vai ficar, não sei o que, não tenho tempo, tá, já vai dar desculpa, aí vai estar lá para outra igreja. Ou se não voltar para o mundo. Há uma diferença. A casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, o templo sagrado de louvor e adoração, é separado, foi construído com um objetivo. Para estarmos reunidos e juntos, fazendo um culto racional, de adentrarmos ali e agradecer por tudo que tem feito a nós. Em louvor, em orações, em intercessões e adorações. Então, querido, é assim que nós devemos fazer. Adentrar por aquelas portas chamado templo e somente com um propósito. Agradecer a Deus. Não pedir nada, não precisamos pedir nada. Porque Ele já nos deu. Ele já nos deu a reconciliação com Deus vivo. Ele desceu nesta terra, largou seu manto sagrado, a sua vestimenta cheia de glória, a sua coroa e desceu na terra. Andou como homem, sofreu, foi cuspido, foi trocado por um ladrão. É isso que é interessante. Foi trocado por 30 moedas, traído por 30 moedas. E ainda foi pendurado numa cruz, deram vinagre para beber no lugar de água, enfincado uma lança na sua lateral, machucando, foi pregado ali, colocado pregos de quase 15 centímetros nas suas mãos e o pé. Foi colocado uma coroa de espinho. E até Pilatos reconhecendo que ele era diferente. Ele ainda manda colocar ali uma placa em cima da sua cabeça, assim, acima aqui na cruz, Jesus, o Rei dos Judeus. Ele também reconheceu que Jesus era diferente. E ele assim fez. Jesus, o Rei dos Judeus. E você considera, Senhor, o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Rei, como teu soberano? Então, queridos, ouça um pouquinho o depoimento aqui do nosso irmão e logo mais nós estaremos voltando. Fique com a santa e gloriosa paz do Senhor e vamos aprender um pouco mais. Amém? Roda aí. Fala galera, tudo bem? Queria falar hoje um pouquinho pra galera que é do louvor aí. Então você que se considera que seu chamado é pro louvor, que você tem talento para isso, queria dirigir algumas palavras aí para você rapidamente, para você pensar. Louvor é uma coisa que é muito séria. Então, só corrigindo uma coisa,
Não existe levita hoje mais. Levita era um termo para a tribo de Levi no Antigo Testamento. E dos levitas, então se você quisesse ser um levita, dos levitas apenas 4.000 estavam direcionados para a música. Outros 4.000 eram porteiros, outros limpavam o pátio. Então se você se considera um levita, então que você possa se dispor a servir. Porque a maioria das pessoas ela quer subir e cantar, ela quer subir e tocar. Mas servir, então cuidar das pessoas, estar na porta, receber bem as pessoas, limpar a igreja, isso também é papel do levita. E os levitas no Antigo Testamento faziam isso. Então, se você acha que é um levita, que você possa refletir nisso também. Mas eu queria falar sobre alguns pontos. Um ministério, quando a gente recebe um ministério de Deus, a gente tem que fazê-lo com esmero. Então, se você tem um chamado de Deus para música, você precisa estudar música. Então não adianta você querer subir para tocar ou para cantar, se você não busca melhorar a sua técnica. Porque quando a gente fala de louvor, para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser de coração, mas tem que ser o melhor. Então, se a gente receber, por exemplo, o presidente na igreja, eu já vi isso acontecer em uma igreja, onde o prefeito estaria num culto, e a equipe de louvor naquele dia, ela estava se esmerando ao máximo, ensaiando mais para poder tocar, porque o prefeito estaria lá. E eu pensando, eu fiquei muito triste naquele dia, porque ao ver aquela equipe daquela maneira, eu me lembrei, eles tocam diante do soberano Deus todos os dias. Eles tocam diante do dono do universo, aquele que criou todas as coisas. E eles não se esmeram dessa maneira. Eles fazem isso por causa de um prefeitozinho. Que você possa buscar fazer da melhor maneira, estudar ao máximo. É seu ministério. Então se aprofunde nisso. Se você não quer fazer isso, sai. Não continua nesse ministério. Outra coisa é consagração. Se você quer tocar, você não tem que aparecer quando você vai tocar. Você não tem que procurar estar na igreja para tocar. Seu objetivo é servir ao Senhor. Não é serviço por homens, não é estar na frente da igreja. Então, o ministro de louvor, o músico, o adorador, é aquele que tem uma vida de adoração. E isso vai se refletir lá na frente. É a mesma coisa, eu costumo comparar com aquele que prega a palavra de Deus. Assim como você não quer ouvir um pregador que não se preparou, que não estudou, que não tem esmero com a palavra de Deus, que não se afadiga na palavra de Deus, um músico que também não se dedica, que não busca, que não se consagra, ele também não tem nada para oferecer. Se ele não estiver buscando um relacionamento profundo com Deus e se esmerando na técnica, em melhorar cada vez mais. Outra coisa que costuma acontecer muito é o camarada querer aparecer demais. Quando a gente sobe no púlpito, quando a gente vai na frente de uma igreja a fim de seja pregar, seja cantar, seja tocar, algumas pessoas elas acham que aquilo tem algo demais e as pessoas estão vendo, então estão tocando para as pessoas. E a vaidade sobe para alguns. Primeira coisa, e como eu não sou da música, eu faço um link muito com a palavra, com a pregação. Primeira coisa que eu faço ao subir, para poder levar a palavra de Deus para as pessoas. E o louvor nada mais é do que a palavra de Deus cantada. Se você está escolhendo músicas que não pregam a palavra de Deus, você não está cantando para Deus, você está cantando para você, para quem quer que seja. Então, quando eu subo para poder pregar, duas coisas me ocorrem. A primeira é que eu estou fazendo um serviço que é santo demais para mim, eu não tenho capacidade de fazê-lo. Por isso eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. E outra coisa, eu sei que eu estou diante de um Deus que é santo. E ai de mim,
se eu folgar com ele. A Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar do que fazer qualquer um dos pequeninos tropeçar. E você pode fazer isso no louvor também. Você pode fazer que as pessoas tropecem. Então, se alguém te der tapinha nas costas, falar que foi bonito, agradece e reconheça que vem de Deus, que é dele, e que é para ele, toda glória a ele. Sem falsa modéstia também. Se você está se esmerando, é para que saia bonito mesmo, mas é bonito para uma pessoa só, para Deus. As pessoas vão reconhecer o seu talento, vão reconhecer que você está fazendo com esmero para o Senhor e vão glorificar a Deus pelas obras que elas estão vendo na sua vida. Que seus joelhos estejam dobrados sempre, reconhecendo isso. Jamais se vangloriando, jamais achando que você é alguma coisa. Por isso que tem que estar de joelho, porque é só estar de pé para cair. Então se coloca diante de Deus, se consagre diante de Deus. Esteja diante dele, clamando por misericórdia, reconhecendo que você é falho, lutando contra você mesmo, e se dispondo para poder fazer o melhor para Deus. Então, não procura música que fala só de você, ou de si, ou de vitória, ou de bênção. Hoje tem músicas que colocam você no palco, que a vitória é sua, que decretam para Deus, que declaram coisas, que requerem coisas, eu quero de volta o que é meu. Cante músicas assim. Cante músicas que exaltem o Senhor, que falem da glória de Deus, que falem de Jesus Cristo crucificado. Músicas que sejam salmos cantados. Músicas atuais, sim. Eu não gosto. Veja bem, eu tenho 26 anos. Eu não gosto de música tocada em órgão. Eu não gosto de música, de hinos, seja da harpa, seja do Inário Novo Cântico, seja de qual inário for. Eu não gosto de hinos que são tocados no estilo de 1800. Não gosto. Não gostaria de ouvir a música Castelo Forte de Lutero, que é lá de 1527, eu acho, tocada no estilo que Lutero fez. Eu acho que a gente tem que trazer para a nossa cultura, a gente tem que trazer para a nossa época, mesmo as palavras. Então, eu já vi a própria música Castelo Forte sendo tocada por uma banda do Sul, chama Gólgota, maravilhosamente bem, no rock. Lindíssimo, uma letra tremenda. Então a gente pode pegar letras que são maravilhosas, que são as escrituras sendo cantadas numa roupagem atual, numa roupagem moderna, numa roupagem que fale para o homem. Porque a tendência da igreja também é não falar com as pessoas, é querer ser aquela coisa sacra, aquela coisa santa e distante, mas que não fala, que não atinge as pessoas. Então a música é algo que pode ser instrumento nas mãos de Deus. Não existe estilo de Deus, ok? Não existe adoração. Ah não, isso aqui é um louvor, é adoração. Que estilo é esse, louvor e adoração? Não existe esse estilo. Existem estilos musicais que podem adorar a Deus, seja qual for. E existe conteúdo que tem que ser bíblico, tem que exaltar a Deus. E que você, como ministro de louvor, existe uma responsabilidade grande sobre você para poder fazer isso, para poder glorificar a Deus, para poder fazer que essa palavra chegue até as pessoas, porque a música toca as pessoas. O louvor liberta, o louvor traz cura, o louvor pode trazer conversões, a música é mais fácil de gravar. Você se disponha nas mãos de Deus, que você seja encontrado como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe sua vida.
nossa doença. Nós te louvamos, Senhor. A debilidade do nosso ser. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eis que meu juízo está próximo. Desperta, povo meu! Eis que a minha justiça se aproxima. Basta, caralho! Eis que tudo se vindará. Checadevia na bastevia. Eis que aguardo dos meus xenerandefaia. Um louvor santo, agradável diante da minha presença. Santo é o meu nome. E peixe que derralas. Exige santidade na minha presença. Cada maço de faia. Eis que de grande xanaraia, grande xanabacandefária. Oh, grandes livramentos tenho dado ao meu povo. Alabacandefaia, grande é a fúria do adversário contra os meus amados filhos. Alacandefária, mas sou eu Deus que tenho impedido Candefanderebachaia, que ele passe os limites. Sou eu que guardo os meus Xanarabassuriandefaia. Sou eu que dou livramento. Escape, bacadeia, arabaixo de caia. Quando pensei sem calabachaia, que não tem mais jeito, clama-me de calabassuriandefaia. Vos vereis, calabachaia, o meu socorro. Sou eu, Pai, que acolhe os meus filhos. Eis que nesses últimos dias derramarei do meu espírito. Preparai-vos, santificai-vos, porque amanhã farei grandes coisas no meio do meu povo que se chama pelo meu nome. Eis Tabacévia, eis Canarabaxá, eis que hoje é Canarabaxaia, num novo começo, para muitos Canarabacandefaia, que hoje já iriam colocar o ponto final. Canarabaxandefaia, sou eu Deus que faço tudo novo, sou eu Deus que renova as forças e a esperança do meu povo. Sou eu Deus vivo que dá vida e abundância para os meus que clamam pelo meu nome. Ai, deixa Mária, descansai tão somente em mim. Eis que vós estáis na palma das minhas mãos. Lesta vasto, recada calabachaia, e não deixeis que a ansiedade desta vida venha tomar o primeiro lugar em vossos corações. Sou eu, o Deus da provisão. Sou eu que comprei vossas vidas com preço muito alto. Abacanderebachaia, não percais a visão. Eis que o meu Espírito os guiará em toda a verdade. Acalmai-vos, esperai em mim, e vós o meu agir. Eis que deixo a minha graça e a minha paz. Teresa, Leliane, Candarabá. Oh, glória, Sirene, Candarabá, Candarabá.
teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor.